Olá, muito bom dia, queridos. Glória a Deus, mais um dia com vocês, mais um momento aqui no canal Reino em Pauta. Glória a Deus pela comunhão de todos vocês. Eu quero mais uma vez agradecer a comunhão de vocês, agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal. Olha, nós já temos aí no canal 1000 vídeos e eu louvo ao Senhor por ter vocês junto em todos esses vídeos. Que você continue compartilhando, que você continue liberando esse vídeo aí para os seus amigos, tanto o grupo de WhatsApp como o Facebook, também Instagram. É muito importante essa comunicação, essa relação gloriosa, né, do corpo de Cristo na Terra, tá bom? Queridos, a nossa série é a espécie, a rara espécie em conflito. Meu Deus! Olha só, eu quis usar o nome rara, para que nós possamos entender o grande amor de Deus em nos fazer raros. Deus criou o homem, irmãos, ali no sexto dia, ele criou o homem de uma forma maravilhosa. Só que esse homem já estava dentro de Deus antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o homem, ele já tinha o homem dentro dele lá antes de fundar o mundo. Então o homem, ele foi primazia para Deus. A Bíblia é clara nisso, né? O homem foi primazia, então Deus, ele primou pelo homem. Então você já imagina o amor de Deus pelo homem? Você já imagina o desejo de Deus em se relacionar com o homem? Que o homem é sua espécie. Gente, isso é maravilhoso, isso é profundo demais. Eu queria que vocês pensassem com muito carinho nessa série, vocês analisassem muito isso no espírito, a questão da espécie, a questão de quem você é, quem somos em Deus, porque isso vai ajudar a restaurar a nossa vida dos nossos conflitos. Porque um dos pontos conflitantes, queridos, é uma síndrome que entra dentro da gente muitas vezes, é aquela síndrome de ninguém fala comigo, eu tô mal, eu não tô abençoado, tá cheio de gente abençoada e eu não, eu tô doente, eu tô ruim, sabe, um tipo de uma depressão espiritual que entra para arrancar essa coisa linda da nossa mente, do nosso coração. Então, queridos, é muito importante pensarmos nisso, analisarmos isso no profundo e mergulhar com toda a força na grandeza de Deus para entender o propósito de Deus. Eu quero levar você a entender isso, amados, a ser liberto da própria síndrome, né? Existe uma síndrome muito forte, amados irmãos, que eu quero ler com vocês no livro de Marcos. Não antes da síndrome, né? Antes da síndrome, eu quero falar um pouquinho sobre Mateus 16. Antes de entrar na questão da síndrome, eu vou falar um pouquinho sobre Mateus 16, por quê? Porque Mateus 16 para mim, irmãos, é um marco. Mateus 16 para mim é um texto que eu amo demais, eu não consigo ficar sem meditar, sem ler, sem reler, quantas vezes for necessário, o livro de Mateus capítulo 16. Porque aqui, em Mateus 16, acontece algo impressionante, que foi quando o Senhor Jesus resolveu perguntar aos discípulos o que os homens achavam dele. Olha só, Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou quem os outros dizem ser o Filho do Homem. Então, ele perguntou isso a quem? Aos discípulos. Então, amados, o Senhor queria que os discípulos falassem o que os homens achavam dele. Então, o encargo da resposta estava com os discípulos. Pontue no teu coração agora como revelação. O encargo da resposta que Deus espera em relação à relação entre Deus e o homem está dentro de você. Deus quer saber o que todo mundo está achando. Deus quer saber o que todo mundo está achando da comunhão de você com Deus. Deus quer saber o que todo mundo está achando do Deus que te chamou. Qual é o testemunho que fala dentro de você? Qual é a voz que sai dentro de você em relação a Deus, a paternidade divina? Então ele falou, discípulos, eu quero saber o que todo mundo acha de mim. Aí eles deram suas respostas. Foram diversas respostas, ele não estava errado, era aquilo mesmo. Mas aí o Senhor aponta para os discípulos e fala assim, e vocês? Eu quero saber agora de vocês o que vocês acham. Irmãos, Deus quer uma resposta específica e particular de cada um de nós.
Deus está esperando uma resposta sua em relação à sua comunhão com Ele, em relação à sua vida com Ele. Ele está esperando uma resposta clara do seu coração. Então ele perguntou aos discípulos: e vocês? O que vocês acham? Quem eu sou? Irmãos, o que me impressiona é que ninguém levantou. Eu acho que demorou um tempo, aquele silêncio. Ninguém ousava se levantar para falar alguma coisa, porque a pergunta foi reveladora. Aleluia! É impressionante como Deus vem falar. Eu estava ontem liberando o partir do pão, e no meio do partir do pão tive uma experiência. Eu tive uma visão gloriosa de alguém que começava a andar no meio do templo, no meio do local, e esse alguém tocava as pessoas. E eu vi claramente quando aquele alguém chegou e tocou em um homem que estava à frente. E eu desci do palco e fui até lá e disse: Deus está tocando em você agora. E comecei a falar, aquele irmão, levou um choque divino. E ele começou realmente a chorar diante do Senhor, porque o toque foi muito grande. Ele nunca mais será o mesmo depois daquele toque. Então, queridos, Deus, ele vem se revelar, ele vem tocar, né? Ele vem ministrar. Então aqui o povo escutava Jesus falar, os discípulos: eu quero saber de vocês. Aí, irmãos, levanta o homem que sentiu o toque do Senhor. Quem foi? Pedro. Talvez até aquele momento os discípulos tinham alguma coisa contra Pedro, porque Pedro era impulsivo, Pedro era natural, Pedro era um cara assim que facilmente ele cometia alguns deslizes de precipitação, né? Mas quem levantou foi Pedro. Vou pontuar uma coisa com você. Aquilo que nós achamos que é improvável é aquilo que Deus vai usar para fazer a diferença. Você pegou? Aquilo que você acha improvável na sua vida, aquilo que você acha improvável a respeito de uma obra, de alguma coisa, é isso que Deus vai pegar e vai levantar para fazer grandes coisas. Para Deus não existe improbabilidade. Para Deus só existe probabilidade. Ele é a probabilidade. Ele é o Senhor. Ele é o padrão. Ok? Então Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo. Oh, aleluia. Tu és o Cristo. Foi o que Simão Pedro falou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão tinha, como eu e você, as duas naturezas. A natureza humana e a natureza espiritual. O nome Simão reporta para a natureza humana. O nome Pedro reporta para a natureza espiritual. Certo? Pedro é uma fagulha de pedra e Cristo é a pedra viva. Simão é o homem natural, é o nascido de mulher, é o homem que tem dentro dele um governo humano. E agora o homem humano e o homem espiritual se levanta. Por quê? O homem espiritual revelou a presença de Deus no homem, no humano. É isso que acontece quando você tem uma experiência com Deus. O seu espiritual é tomado, mas o seu humano também é tomado. Deus deseja muito o nosso humano, irmãos, porque o humano é aquela parte que se perdeu com o pecado, mas Deus deseja restaurar, tanto que deseja que Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, ele pede para santificar não só o espírito e não só o corpo, mas também a alma, que é onde habita o homem natural. Ok? Então, o homem natural e o homem espiritual ganham uma revelação e responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí o Senhor Jesus olha e fica maravilhado. E o Senhor fala para ele e responde assim, ó: Simão, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Ele está falando com o homem natural, porque o espiritual já está constituído, certo? O espiritual é aquilo que parte do nosso espírito, onde habita Deus. Ali já não tem problema. O problema está no natural. E ele fala com o homem natural agora, fala: Simão, filho de Jonas, o que foi revelado para você veio do Pai. Olha só, não foi carne nem sangue, mas foi o Pai que está no céu que te revelou. E eu digo,
você é Pedro, isto é, você tem parte comigo, e sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu darei a você a chave do reino dos céus. Irmãos, a quem Deus estava falando? O homem espiritual ou o natural? Claro, o homem espiritual. Ele falou a Pedro. Daí no seguinte ele disse, a você eu darei a chave. Então a quem Deus deu a chave da autoridade? Ao homem espiritual. Certo? O homem espiritual. E o homem espiritual tem um nome. O nome desse homem espiritual está escrito antes, a igreja. Ele fala, você é Pedro, você é um homem espiritual. Sobre essa pedra que te constituiu, essa pedra que te fez, essa pedra que te construiu, essa pedra que entrou dentro de você lá no Éden, essa pedra aqui, aleluia, darei a você a chave. Eu darei ao homem espiritual. Então a chave está na mão de quem? Do homem espiritual. Está na mão da igreja. Então a autoridade de Deus está na mão da igreja. A vida de Deus está na mão da igreja, dentro da igreja. Então a igreja tem o poder, a autoridade, a unção e a vida de Deus. Você pegou a revelação dessa reflexão? Eu vou orar e continuo amanhã. Fica firme aí. Pai, obrigado por esse momento. Que o Senhor continue abençoando meus irmãos de forma tremenda. Nós te glorificamos, te exaltamos. Em nome de Jesus, Pai. Sustenta a cada um, santifica a cada um e abençoe abundantemente. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até amanhã. Não esquece de deixar o seu like aí. Eu vou te retribuir com um coraçãozinho. Aleluia. Quando eu te dou um coraçãozinho, eu estou dizendo para você muito obrigado. Deus abençoe e até amanhã.